Olha um fazão, ouviste? Ouvi. E eu até sou surdo e ouvi este. Este ouve-se bem e este som que ouvimos, estas duas notas, é o som mais característico que nos permite muitas vezes detectar a presença de um fazão. Fazão, que é o tema para a nossa conversa de hoje e que é uma espécie introduzida na Europa, talvez a introdução mais antiga em termos de aves que se encontram em liberdade. E foi uma espécie que eu encontrei na Áustria durante o meu Interrail, em agosto, 20 de agosto de 1989, e portanto entrou para a minha lista e chegou a vez de falarmos dessa espécie também. Andavas à caça? Não andava à caça com os binóculos, só que na Áustria, como na maioria dos outros países europeus, há muitos fazões em liberdade e eles aparecem à nossa frente. E foi assim que eu vi a espécie pela primeira vez. Em Portugal também há, mas há muito poucos e, portanto, não surpreende que eu tenha encontrado isto lá fora primeiro. É uma espécie introduzida nem se sabe muito bem quando. Nós hoje estávamos a falar disto um bocadinho offline, e nem chegámos a uma conclusão muito clara, sobre quando é que isto começou. Segundo o Birds of the World, terá as primeiras introduções na Europa serão por volta do ano 500 ou qualquer coisa assim, mas isto está muito mal determinado. Eu tenho a ideia que tu me referiste que até haveria registros anteriores, não foi? Sim, tenho ideia de ter visto uma referência a qualquer coisa na ordem de uma ou duas centenas de anos depois de Cristo, portanto, um bocadinho antes disso, mas seja como for, já é há mesmo muito tempo. E a questão que me levanta é essa introdução já ser assim tão antiga, é o que é que leva ou quais são os critérios que levam a considerar uma espécie como, vá lá, digamos, naturalizada? Se ela já anda aí há tanto tempo, Não, naturalizada, vamos ver. Não sei se tu estás a perguntar naturalizada ou autóctone, que é diferente, não é? como Ah, tal, sim. Porque naturalizada é uma espécie que pode ter sido introduzida e que, entretanto, se conseguiu formar populações autossustentáveis. Aí é que se diz que ela se naturalizou, mas é introduzida porque chegou com ajuda humana, que é o caso aqui. Portanto, é introduzida e naturalizada, que é aquilo que às vezes, quando estamos a falar das categorias das espécies, se chama a categoria C. Categoria C refere-se às aves que não são autóctones, não chegariam cá pelos seus próprios meios, chegaram com a ajuda humana e depois foram libertadas e acabaram por se conseguir reproduzir já sem estarem dependentes da presença de pessoas. Agora, a tua questão, ao fim de quanto tempo é que se considera que é autóctone? Eu já vi esta discussão em vários sítios. Nunca encontrei uma resposta única para isso, embora haja quem diga que se já passou muito tempo já se podia considerar nativa. Eu, por acaso, não sou muito adepto dessa interpretação. Eu acho que se uma espécie chegou com ajuda humana, até mesmo que tenha sido há 5 mil anos ou mais, epá, é introduzida, não chegou naturalmente. Portanto, apesar de já ter sido há muito tempo, não é uma espécie autóctone. Acresce, Mas temos populações autossustentáveis. temos em Portugal, nem por isso. Em Portugal, já lá vamos falar da situação portuguesa, mas na Europa, sim, porque na Europa o que acontece é que já foram libertados provavelmente milhões de fazões, e eles já se reproduzem em liberdade em muitos países. Agora, obviamente que nem sempre é muito claro se em que situações, em que regiões, melhor dizendo, vamos falar concretamente do caso da Europa. Então, já agora, só para contextualizar isto, este fazão é originário da China. Portanto, é a região original, é na China, que aliás a China é um país que tem uma enorme diversidade de fazões lá naquelas províncias do Sichuan e noutras províncias também adjacentes aos Himalaias, zonas de montanha e sem serem montanha, tem uma variedade de fazões. E este fazão, o fazão de colar ou o fazão comum, ele ter-se-á expandido para o oeste ao longo dos séculos, não se sabe muito bem quando, e foi-se expandindo para o oeste, chegando até ao Cáucaso, à Turquia e inclusivamente aos Balcãs. Portanto, pensa-se que no leste da Europa, no leste da Bulgária e da Grécia, ele terá chegado naturalmente.
ok? E depois também se expandiu para o outro lado, até ao Vietnã e até ao Japão e à Coreia. Portanto, a partir da China ele irradiou em várias direções. Agora, na Europa, sabe-se que houve introduções ao longo de já vários séculos. O problema é que essas introduções não aconteceram apenas num momento do tempo, elas continuam a acontecer anualmente em muitos países. Porquê? Porque isto é uma espécie que é libertada essencialmente para ser caçada, é libertada com fins cinegéticos. E, portanto, como há muitas introduções e reintroduções e depois pode haver extinções locais, não é muito fácil dizer em que zonas é que o fazão tem populações autossustentáveis. Não há uma resposta clara. O que se sabe é que o fazão se distribui pela maior parte da Europa, e quando eu digo distribui-se, pode ser encontrado em liberdade na maior parte da Europa, incluindo todos os países da Europa Central, as Ilhas Britânicas, Itália, todos os países dos Balcãs e até uma parte dos países nórdicos, embora não vão muito, muito lá para o norte. Mas portanto, tem uma distribuição bastante alargada. Na Península Ibérica são um bocado menos comuns, mas também há libertações. Portanto, só que eles são libertados para ser caçados. E, portanto, há muitos que são libertados, depois são abatidos, e daí que seja difícil monitorizar as populações, porque as populações, repara, ao contrário das aves verdadeiramente selvagens, em que há ali uma dinâmica populacional que pode ter os seus altos e os seus baixos, mas em que as aves são totalmente independentes, aqui há uma constante interferência humana, quer na parte das novas libertações, quer na parte do abate a tiro. Portanto, há uma Também, interferência também constante. tem, também tem impacto na variedade genética, digamos assim, dos indivíduos, não é? Porque eu, por acaso, li qualquer coisa que dizia a respeito precisamente dessas populações dos Balcãs, que um dos argumentos que justificava, digamos, considerar que essa população provavelmente é de terá tido uma expansão natural, é precisamente digamos, a pureza genética, por assim dizer, dessas populações face àquilo que acontece no resto da Europa, onde há bichos, digamos assim, que são criados por mão humana, não é? E com uma variedade genética, se calhar, um bocado diferente. Sim, é possível até que haja cruzamentos entre diferentes subespécies. Eu não tive a ler, sabes que este fazão atualmente tem 30, são reconhecidas 30 subespécies diferentes. É um bocado um É, disparate isso. mas eles até dão uma explicação engraçada para isso no Birds of the World, que eles dizem, eles são muito sedentários, ok? Embora se tenham expandido, eles são muito sedentários e, portanto, sendo muito sedentários e tendo depois havido uma fragmentação da, da sua tendo havido uma fragmentação das suas populações, talvez por causa das glaciações, etc. Não sei exatamente quando é que se deu esta expansão. Houve populações que foram ficando isoladas umas das outras e, portanto, sendo uma espécie muito sedentária, as populações não entram em contacto umas com as outras e começam a evoluir por linhas distintas, e isso acaba por dar origem uh, a diferentes características. Mas pensa-se que a distribuição se terá dado antes da última glaciação. Porque, ou seja, pelo menos o que eles dizem no Birds of the World é que esta fragmentação que se nota numa grande parte da Ásia, desde a China para cá, essa fragmentação terá acontecido depois da última glaciação. E, portanto, isso poderá ter dado origem a esta variedade de subespécies. Agora, os indivíduos que são libertados na Europa, eu não sei dizer de que subespécie é que são, até podem ser mais do que um, porque são indivíduos criados em cativeiro e podem ter diferentes origens, não sei. Essa expansão por mão humana, entretanto, pelos vistos, alargou-se praticamente ao mundo inteiro. Acho que a distribuição basicamente não conta com a África, de resto está tudo cheio Exato, desta ave. Se calhar exato. dos últimos 200 anos para cá foram introduzidas numa série de outros sítios do planeta. Correto. No século XIX, em particular, foram introduzidos na América do Norte, onde hoje em dia são razoavelmente comuns. Foram introduzidos no Havaí, também no século XIX, e foram introduzidos na Nova Zelândia, entre outros locais. E, portanto, enfim, isto dá para perceber que estão espalhados por muitos sítios, continuam a ser
essas presenças reforçadas em muitos casos com novas introduções. Ao todo, segundo o Birds of the World, também olhando para o mapa que vem no Birds of the World, também aparece no Japão, aparece na Austrália, aparece noutros sítios, até em Ilhas Atlânticas. Na Portanto, América do Sul também, se não me engano. sim, no Chile, exatamente, tens razão, no Chile. Portanto, ou seja, eles foram introduzidos, segundo o Birds of the World, uh, em pelo menos, ou em quase 50 países distribuídos por 6 continentes. Não quer dizer que tenham sobrevivido em todo lado. Dizem também, lá na mesma fonte, no Birds of the World, que só no Reino Unido, embora a população tenha sido estimada no ano 2000 como tendo quase 2 milhões de fêmeas reprodutoras, 2 milhões, o número de aves libertadas todos os anos anda da ordem dos 35 milhões. 35, que é uma loucura. 35 milhões de fazões, dos quais 15 milhões são abatidos. Isto são os dados que eles partilham lá. Portanto, eu não sei se estes números são atuais ou não, mas isto mostra bem a dimensão, quer da indústria de criação de fazões, quer da atividade de caça para abater tanto fazão. Portanto, E tal alegria dos predadores. também, provavelmente, também. Portanto, como disse, a população pode flutuar em função disto. E por acaso eles no Birds of the World até fazem uma referência à Áustria, que foi o país onde eu vivi pela primeira vez, e que diz que num determinado local a densidade de fazões na primavera era de 70 por quilómetro quadrado. Bem, 70 por quilómetro quadrado é quase um por hectare, porque um quilómetro quadrado tem 100 hectares. Portanto, estás a ver bem o que é a densidade de fazões. E esta zona da Áustria que eu tive, que era uma zona de planícies, provavelmente é uma dessas zonas que tem bastante. Depende de onde sejam feitas as largadas. Portanto, um pouco por toda a Europa há libertações de fazões com fins cinegéticos e até digo-te uma coisa, em Espanha há menos do que no resto da Europa, mas ainda haverá uns milhares, e eles até têm lá no livro The Birds of the Iberian Peninsula, do Eduardo de Juana e do Ernesto Garcia, eles também têm um textozinho sobre o fazão, e eles explicam que há libertações de fazões em diferentes regiões, e tem uma nota curiosa: essas libertações ocorrem apenas alguns dias ou por vezes horas antes das aves serem abatidas a tiro. Portanto, acabam por ter pouca oportunidade de se naturalizarem. Agora repara, libertar fazões para ir aos tiros aos bichos algumas horas depois, quer dizer, isto já nem é ir a aves selvagens, é soltar as aves e fazer correr atrás delas, quase, é o que me parece. Não sei se em Portugal é assim que isto funciona, nunca assisti a nenhuma libertação de fazões e cá certamente há muito menos, mas ainda assim, provavelmente a prática é semelhante. Esta espécie em Portugal, portanto, nidificação confirmada mesmo, aparece ali apenas pelas zonas da Caldas da Rainha, acho eu, umas Bom, quantas quadrículas. estás-te a referir ao mapa da lista vermelha, né? Ao mapa do Exatamente, Atlas. sim. Bom, este mapa também suscita alguns comentários. Ora, o mapa, portanto, que está no site da lista vermelha das aves, é um mapa que aparece com, salvo erro, 45 quadrículas marcadas. Só tem confirmação em 3 delas, efetivamente, ali na zona de Óbidos e Caldas da Rainha. E eu já ouvi dizer, nunca lá fui verificar, observar esses fazões, mas já ouvi dizer que nessa zona entre Caldas da Rainha e Foz do Arelho, que deve ser uma zona onde há libertações, que há uma pequena população reprodutora em estado selvagem que será mais ou menos autossustentável, embora, enfim, a fronteira entre o que é e não é autossustentável será assim uma coisa um bocadinho difícil de definir. Quando nós olhamos para o mapa, vemos então umas dezenas de quadrículas, a maioria delas no Ribatejo, na Extremadura, e depois algumas dispersas no Alentejo e no litoral norte. Mas há aqui uma nota: quando vais comparar com o Atlas anterior, aparecem aparecem de cerca de 40, as tais 45 bolinhas, todas a verde. E o facto das bolinhas estarem todas a verde, quando vais ver a legenda, significa que uh, são novidades em relação ao Atlas anterior. Portanto, isto sugere que a espécie de repente colonizou estas zonas do território desde o Atlas Ou então anterior. não foi estudada no Atlas anterior, não? Ela foi, só que o que acontece é que no Atlas anterior, que foi publicado em 2008,
ela está numa secção anexa, num apêndice, que é espécies não autóctones com nidificação irregular e nem sequer tem mapa. Não tem mapa, explica-se que é uma espécie de origem asiática que foi introduzida, que tem sido objeto de largadas e que, apesar de se conhecerem alguns registros de nidificação, não há evidência de nenhuma população estabelecida. E também diz que foi só confirmada uma vez a nidificação na zona de Benavente. A verdade é que quando tu olhas para este mapa, e agora não estou a falar das bolinhas verdes, estou a falar só da distribuição, tu vês que a maioria dos registros são uma bolinha amarela, que é uma nidificação possível. E, portanto, eu acho que não faz muito sentido, ou melhor dizendo, para ser mais direto, não faz sentido nenhum estar a pôr um mapa só com bolinhas verdes, comparando com uma situação em que é como se não houvesse registros, quando na verdade havia. O que acontece é que no Atlas anterior não se publicou mapa, e portanto este mapa com as bolinhas verdes induz em erro a pensar que a espécie de repente ocupou agora o país. Aliás, o texto que é bastante curto, nem sequer diz que esta introdução já são antigas, ou seja, quem lê o texto e comparar o mapa fica com a sensação de que estas largadas de fazões são uma tradição relativamente recente, e não é o caso, já existe, não se Mas se sabe nós muito bem. dedicarmos a nossa análise ao mapa da Europa através aqui do site do EBBA2, vê-se um pouco esse cenário por toda a Península Ibérica, não é só em Portugal. De expansão. De quadrículas novas. Sim, de quadrículas novas, mas atenção, eu não, repara, o Atlas europeu está a comparar com o Atlas, com o primeiro Atlas europeu que foi publicado na década de 90. Possivelmente nesse Atlas da década de 90, em Espanha, embora já houvesse largadas, não se registavam os fazões. E se não se registavam os fazões, as quadrículas que aparecem neste Atlas são praticamente todas novas, tirando na Catalunha, que é onde tens uma zona cinzenta. Na Catalunha e Aragão, que ali desapareceu ali umas quadrículas. Mas, portanto, eu acho que estas comparações, no segundo Atlas europeu, quer em Portugal, quer em Espanha, têm que ser vistas com alguma cautela, porque no Atlas europeu anterior a presença desta espécie nem sequer estava representada, provavelmente porque não se tinham recolhido dados, tal como no nosso primeiro e no nosso segundo Atlas não se produziu nenhum mapa da espécie. Portanto, não é que a espécie estivesse ausente, simplesmente não se produziu mapa. No terceiro Atlas, apesar desta espécie continuar a não estar estabelecida, a equipa decidiu produzir um mapa. Sim, senhor, faz todo o sentido produzir um mapa. Essa parte estou de acordo. O que eu acho que não faz muito sentido é fazer um mapa de comparação em que estás a comparar com um mapa vazio quando o mapa não estava vazio, ele simplesmente não foi produzido, que é diferente do que não haver aves. Portanto, acho que é importante perceber isso, que nem sequer é explicado no texto. Portanto, esta é a ressalva que eu acho que é importante fazer em relação a este mapa. Uma das coisas interessantes, há bocado referias a questão da introdução, não é? Portanto, esta espécie, pelos vistos, todos os anos leva um reforço de origem humana, e a questão da sustentabilidade das populações selvagens eh, ficou-me aqui assim, digamos assim, com umas certas dúvidas quando li que na Holanda, se não me engano, proibiram as largadas desta espécie e, pelos vistos, tem-se registado uma redução do número de aves em liberdade. Por acaso não vi o que é que se passa na Holanda em termos da legislação. Pode ter havido uma proibição, talvez por ser uma espécie que não é nativa, e não quererem estar, digamos, a contaminar-se, assim se pode dizer, a biodiversidade com espécies que não são de cá. Não sei se foi essa a situação, porque efetivamente não fui ler. Agora, em Portugal, em Portugal eu confesso que eu nunca assisti a nenhuma largada e não faço ideia quando, nem em que zonas, nem em que quantidade é que costumam ser feitas estas libertações. No entanto, há uns relatórios de caça, aliás, chamam-se relatórios da atividade cinegética, que estão publicados no site do ICNF e que dizem o número de animais abatidos no âmbito das atividades de caça. E para os fazões, os relatórios dos últimos anos dão números da ordem dos 7.000, 8.000 indivíduos abatidos na temporada de caça.
Portanto, se são abatidos 7.000 ou 8.000, eu diria que são libertados provavelmente 10 ou 15.000. Isto porque há sempre alguns que escapam e há outros que poderão não ser abatidos e acabam por morrer predados ou outra coisa qualquer. Até porque estes bichos que são criados em cativeiro, quando são libertados, são bichos que, epá, são assim, passa a expressão um bocadinho taralhocos, né? Quer dizer, não estão habituados a sobreviver e a fugir dos predadores e, portanto, são facilmente vítimas de predação. Portanto, se nós admitirmos que são libertados 15 ou 20 mil, eu não sei se são esses os números, porque não vi nenhuma estatísticas de libertações, e que são abatidos 7 ou 8 mil, isto dá-nos uma ideia da dimensão da população libertada. Agora, se acontecer como em Espanha, que se libertam os bichos e que passado poucas horas ou dias se vai à caça deles, de facto escapam muito poucos, e eu já vi fazão algumas vezes em liberdade, não muitas, mas já vi no Algarve, já vi no Alentejo e já vi no Ribatejo. E quando vi, quase sempre são indivíduos isolados. Não sei se alguma vez vi dois, mas é muito raro ver-se mais do que um ou dois juntos. Porque pá, são indivíduos que andam por aí perdidos, que olha, safaram-se de levar algum tiro. E portanto, mas como são indivíduos isolados, não entram em contacto com outras da mesma espécie e, portanto, dificilmente se conseguem reproduzir. É um bocado esta a situação. Existem regras até inclusive pelos vistos para a produção desses animais, não é? Existem regras, sim, que também estão publicadas inclusivamente em Diário da República e também estão disponíveis no site do ICNF, portanto, há umas normas orientadoras para quem quiser reproduzir fazões, tal como outras aves que sejam criadas para fins cinegéticas, aquilo tem que ser criado em parques, tem que ter umas determinadas áreas cobertas, com rede, para depois, antes deles poderem ser libertados, portanto, tem que haver lá uma determinada métrica na densidade, por exemplo, um dos documentos que está no site do ICNF diz que essas instalações são parques idênticos aos da Perdiz, mas em que a densidade dos animais no parque de voo deve ser no máximo de um fazão por 5 metros quadrados, que é para não estarem ali todos em cima uns dos outros, né? Porque senão quase não se conseguem mexer. Isto a partir do princípio que eles depois vão ser todos libertados, que é para aprenderem também a deslocar-se. Mas digo eu só de ler isto, porque eu enfim, não percebo nada de criação de fazões para libertações de atividades cinegéticas. Agora, efetivamente, isto está regulamentado, tal como está regulamentado em Diário da República, precisamente, portanto, como é que isto é feito para depois se realizar a caça a estas e a outras espécies. Há um regulamento, por exemplo, que é o regulamento da Lei de Bases Gerais da Caça, que depois tem lá explicado, por exemplo, no seu artigo 95, que diz a caça à perdiz vermelha e ao fazão, que pode ser exercida de salto, de batida ou de cetraria. Cetraria é com aves de rapina. E que é permitida de outubro a janeiro, depois isso é definido em portaria. Portanto, ou seja, há regulamentação relativamente à caça ao fazão. Porquê é que isto se continua a fazer? Quer dizer, isto em termos de conservação da natureza não tem provavelmente um grande significado. Eu imagino que isto se continua a fazer por tradição, nada mais. É a minha interpretação. Mas, como disse, em Portugal os números de fazões libertados não têm muito a ver com aquilo que acontece no Reino Unido, em que se libertam milhões todos os anos. Portanto, Quer dizer, em Portugal isto são populações absolutamente marginais. tem assim uma relação amor-ódio com esta espécie, não é? Por um lado, por causa da caça, por outro lado, porque os observadores de aves já não gostam desta, os caçadores adoram-na, portanto há assim divide os corações ali. Claro, nós já sabemos que a caça, vamos ver, a atividade da caça, ainda que seja uma atividade legal, é uma atividade que gera sempre alguma polémica e alguma controvérsia, porque é uma atividade que, de uma maneira ou de outra, acaba por ser lesiva para a natureza. Não estou a falar destas aves introduzidas e libertadas, estou a falar da caça sobre aves selvagens. Mas isso é outra discussão que depois podemos ter quando estivermos a falar, já em tempos falámos a propósito da rola brava, haverá outras espécies cinegéticas que irão passar por aqui. Neste caso é uma espécie que é apenas libertada, nem se pode falar de repovoamentos, porque eles não chegam a repovoar nada. Elas são libertadas para serem abatidas pouco tempo depois. Portanto, em muitos casos, como referi, não se chegam a reproduzir. Em alguns casos conseguem-se reproduzir. E de vez em quando aparecem alguns à solta e depois há pessoas que os fotografam, obviamente, partilham as fotografias, os machos são bonitos, isso não está em dúvida, portanto tem aquela cabeça verde com aquelas carúnculas vermelhas,
portanto são obviamente aves com umas cores bastante chamativas e isso também eventualmente terá contribuído. Depois da carne, imagino que seja saborosa para quem a caça e a consome, portanto, e talvez isso esteja na origem destas introduções que aconteceram há mais de 1000 anos. Mas pronto, quer dizer, como é uma ave que aparece em liberdade e como eu observei também estas circunstâncias, não quisemos deixar de trazer também aqui a esta nossa conversa. Aliás, eu estava aqui também a olhar para o tal relatório da atividade cinegética. O grande recordista, neste caso, até são os tordos, não é? Se Os bem que tordos, em termos de abate por número de indivíduos, sim, são os tordos que são abatidos mais de 1 milhão de indivíduos por ano. Mas os tordos são selvagens, não são libertados. Portanto, aí essas estatísticas que vêm no site do ICNF misturam aves selvagens com aves libertadas para caça. Portanto, se calhar até fazia sentido distinguir uma coisa da outra, porque são grupos que não têm muito a ver. Mas pronto, isto é só assim um à parte. estas aves realmente, tu disseste, têm hábitos relativamente sedentários. Pelos vistos, elas não têm, nem sequer fazem assim voos muito, muito prolongados, apesar de serem, digamos, bastante musculadas e serem capazes de acelerar muito rapidamente para sair do sítio quando se sentem ameaçadas. Claro, como acontece com as perdizes, repara, as perdizes também normalmente gostam mais de correr do que de voar, mas se se sentirem ameaçadas, elas dão os voos. Só que elas têm umas asas curtas, não fazem voos muito longos, fazem sim voos de fuga. Hum. Agora, o que se sabe dos movimentos desta espécie é que tanto as populações europeias como as populações da América do Norte, que também são introduzidas, eles não são migradores na sua região de origem, nomeadamente na China, há poucos dados, mas sabe-se que podem fazer movimentos irruptivos em invernos mais frios, como acontece com outras espécies. Portanto, pode acontecer. Mas olha que, por exemplo, eles ocorrem na Mongólia e aparentemente na Mongólia, apesar das temperaturas invernais descerem aos menos 40 graus Celsius, eles mesmo assim ficam residentes. Só que isso depois também pode significar mortalidade em massa, que acontece. Também li alguns que eles têm uma adaptação qualquer assim estranha para os fios extremos, porque eles são capazes de ficar vários dias em assim, numa situação praticamente inerte, com atividade mínima, precisamente para suportar esses frios extremos. É verdade. É tem as suas peculiaridades interessantes, mas realmente uma das coisas também que eu li sobre esta espécie é que, pelos vistos, digamos, a genética desta espécie é relativamente pequena, ou seja, comparado com a genética do ser humano, acho que é cerca de 30% apenas daquilo que é a sequência genética do ser humano. Talvez, eu essa parte confesso que não domino tão bem, mas provavelmente acontece sim ter menos uma genética mais simples. Mas não sei bem que implicações é que isto tem, não é? Porque Nem eu. é 30%, mas o certo é que eles estão cá. Exato. Eh, quanto à taxonomia, vamos aproveitar aqui os últimos minutos, ou só um minutinho mesmo, que já estamos aqui nos Pronto. 28 A minutos. taxonomia é assim: o nome é o nome original do Linneu, é Phasianus colquicus, que é o nome que o Linneu lhe deu. Aliás, é a espécie que dá o nome à família dos fasianídeos, que inclui uma grande parte dos galináceos. Muito rapidamente, Fasianus vem do latim fasianus, que é fazão, que por sua vez deriva do grego. E do grego também havia fasianos, que designam fazão, mas era uma ave da mitologia, as aves, os fazões teriam sido encontrados pelos argonautas nas margens do rio Fasis, na Cólquida, que é Colchis, que fica na Geórgia, nas margens do rio Fasis, que agora é rio Rioni. Portanto, Fasianos deriva de Fasis, que era o nome antigo desse rio. E Colquicos vem de Colchis, que mais uma vez é um termo grego, que é Colchis, que era um país na margem oriental do Mar Negro, ou seja, na parte ocidental da Geórgia, que era no Cáucaso, onde os fazões terão sido descobertos pela primeira vez. Eles ocorriam, como eu disse, eles ocorriam quando houve a tal expansão a partir da China, eles ocorriam no Cáucaso e depois até terão chegado à Grécia. Portanto, eles terão sido vistos lá na realidade e esta história depois é um bocado misturada e eles aparecem na mitologia também.
Mas, portanto, o que isto quer dizer é fazão da Cólquida. Cólquida é como se chama em português esta região do Cáucaso chamada Cólquis em grego. Portanto, o nome científico é Phasianus colchicus, é o fazão da Cólquida. Está explicado aqui o nome. Gonçalo, obrigado. Ficamos por aqui hoje. Alguma coisa a deixar assim sobre a próxima conversa ou fica de A surpresa? próxima conversa será mais uma ave na Áustria e esta é uma ave bastante surpreendente, mas hoje não vou revelar o que é que se trata. Até à próxima, então, a todos. Obrigado por nos ouvir. Obrigado, até breve.